estou ali com a minha mãe, você está me vendo aqui de óculos? Eu ia tirar o óculos, mas quando aquela irmã veio aqui, falou dos remedinhos que ela toma, eu falei, meu Deus, vou tirar meu óculos não, vou ficar de óculos. Para você não me achar metida, né? Eu fui pregar em Minas, esse final de semana que passou, aí eu estava lá, a irmã falou assim para mim, pastor, eu via você lá na sede com aquele óculos escuro. Eu falava, que pastora metida. Falei, meu Deus, acho que Deus está me usando no meu problema para poder curar a igreja, né? Porque às vezes a gente julga as pessoas, olha assim e fala, meu Deus, é tão metida. Mas eu tive um problema em 2018 na minha visão. E quando eu quis parar, Deus falou literalmente isso aqui, ó. Isso aqui, ó, se posiciona, se levanta, né? Esse tempo que as mulheres estão aí de mimimi, não tem tempo para mimimi não, querida. Você que tem Jesus, acontece, as coisas vêm, né? Doença não dá em poste, dá na gente, mas nós temos um Deus que nos cura, e nos cura na caminhada, né? Quando eu queria ficar ali com depressão, com tristeza, o Senhor falou, minha filha, se levanta, bota um óculos escuro, faz cara de rica, confunde teu adversário e vai fazer o que eu mandei você fazer, amém? Aí eu me posicionei, me levantei. Eu tenho óculos para cada dia. Eu durmo e acordo com cara de rica. Porque é isso que o diabo queria. Ele queria me parar. Aí eu falei assim, eu vou botar meu óculos clarinho. Eu falei, não vou botar nada de óculos clarinho, não. Eu vou ficar assim com cara de rica mesmo. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 25. Vou pegar no gancho da irmã, né, que é o 32, e diz assim, então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressares, e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Pode se assentar? Então, Abigail, né? Abigail, ela significa a alegria ou a alegria do meu pai. Se tem uma coisa que alegra o nosso pai, é quando a gente age com sabedoria. Quando o problema acontece. Qual era a dificuldade de Abigail? Abigail, se você ler todo o texto, você vai ver que o próprio Deus, né, fala na sua palavra, dando testemunho dessa mulher. Essa mulher era sábia, essa mulher era formosa, né? Ela agradava o coração do Pai. E como eu disse, o que mais agrada o coração de Deus é quando a gente vive uma situação, mas a gente age nela com sabedoria. Eu até coloquei aqui, né, mais ou menos, né, o que é a sabedoria. Primeiro, que o temor do Senhor, você já sabe, é o princípio da sabedoria. E a mulher sábia, ela vem do Senhor. Então, quem é a mulher sábia? A mulher sábia é aquela que faz do seu lar um paraíso. A mulher sábia é aquela, né, que edifica a sua casa, né, que mantém a sua casa de pé. Você não vai encontrar na Bíblia que o homem derruba a casa com a mão. Você não vai encontrar. Mas ele diz que a mulher tola com as suas mãos. É com as suas mãos. Ela derruba a casa, e derruba a casa sozinha, gente. Isso aqui é muito forte, né? Sozinha, não precisa nem de amiga para derrubar a casa dela. Ela mesmo faz a bagunça na casa dela. E a Bíblia também fala quem é o sábio. Quem é o sábio? Ele diz assim em Mateus 7:24. Sábio é todo aquele, diga, todo aquele. Pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser um senhor, né, uma mulher, pode ser todo aquele que ouve a palavra do Senhor. Quantos estão ouvindo a palavra do Senhor? Está ouvindo a palavra do Senhor. Aí ele diz assim, essa pessoa ouve a minha palavra e a pratica. Ele fala de dois tipos de pessoas que estão na igreja. Dois tipos de edificadores de casa. Um que vem para o culto, ouve a palavra e diz assim, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo.
Ele diz assim, ai, se a fulana tivesse aqui. Não, Deus está falando comigo, porque Deus não fala com quem não veio. Aí ele diz assim, essa pessoa que entende que Deus está falando com ela, e ela diz, olha, Deus falou isso aqui comigo, hein? Eu vou sair daqui do culto hoje e já vou colocar em prática. Ele diz, essa pessoa, ela é considerada por Deus sábia. Ela vai edificar a sua casa sobre a rocha. Aí ele diz do outro, né? O outro está no culto, no mesmo culto, na mesma pregação, com o mesmo pregador, no mesmo ar-condicionado, né? Com tudo, essa igreja está maravilhosa, gente. Eu amei, você vai me chamar de novo, né? Eu vou voltar aqui. Aí eu já saio daqui com a segunda agenda, eu sou assim mesmo. Eu mesmo faço a minha agenda no lugar onde eu vou. Aí ele diz assim, ele ouviu a mesma palavra. Mas o que ele fez? Entrou aqui, saiu aqui. Não muda nada, porque evangelho é prática. Isso é sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é você aplicar aquilo que Deus falou com você no problema que você está vivendo. Então, essa mulher está vivendo um problema. Qual era o problema dessa mulher? Ela tinha um marido chamado Nabal. Nabal significa insensato, tolo. O camarada era rico, era poderoso, ele possuía 1000 cabras, mas era duro, maligno, grosseiro, ele era mau, né? Ele era descendente de Caleb. Aí eu fui ler que Caleb significa cão. Era isso que Nabal era. Um cão feroz. Pitbull, gente, ele era como um animal obstinado, porque no versículo 17, se você ler, você vai ver que ninguém podia falar com ele, com esse gente assim. Que nem o cachorro sabe no dia que acorda. Eu tenho um cachorro lá em casa, que ele fica me olhando. Aí ele olha para mim e fica assim. Eu acho que ele não pensa, né? Cachorro não pensa. Mas ele olha nossa maneira, acostumado com a gente. Aí ele fica olhando para mim para ver. Se eu acordar bem, eu falo, oi, Puff. Aí ele balança o rabinho. Mas se eu acordar mal-humorado, já viu? Que nem o cachorro chega perto. Porque ele não sabe como é que eu acordei hoje. E eu quero dizer para você que não tem negócio de pé direito, pé esquerdo, não. A gente tem que acordar com o Espírito Santo todo dia. Na misericórdia, Deus já renovou a misericórdia dele hoje. Na minha vida e na sua vida. Já é motivo da gente se alegrar no Senhor. Então, Nabal era assim, Nabal era um homem grosso. Esse era o problema de Abigail. Mas o que me chama a atenção não é Nabal, porque eu não vim contar a história de Nabal, eu vim contar a história de Abigail, né? Mas o que acontece aqui? Aí você já sabe, eu creio que você já, pastor, a Silvana veio aqui ontem, né? Deve ter falado já, contou toda a história para você. Então, Davi, o que vai acontecer? Davi vai pedir ajuda a Nabal, por quê? Porque era tempo da tosquia, e ele estava fazendo uma festa, no tempo da tosquia, de cuidar das ovelhas ali, né? Fazer aquela churrascada. E Davi, ele ficava ali pelas montanhas, e quando ele via ali o rebanho de Nabal, ele ajuntava com aqueles pastores de Nabal para cuidar, para proteger, porque Davi já tinha sido ungido rei, e ele não estava ali para prejudicar as pessoas, ele estava ali para ajudar. Então, quando chegou no tempo da tosquia ali de Nabal, ele estava cuidando, né, para preparar ali a churrascada. Davi envia um mensageiro para Nabal, pedindo o quê? Ajuda. E contando, depois você lê lá, como é que Davi vai falar, chama ele de meu senhor, conta para ele às vezes que ele protegeu o seu rebanho. E o moço, né, fala com toda a humildade ali com Nabal. Mas a Bíblia diz que Nabal, nos versículos de 10 a 11, vai se recusar de ajudar Davi. O que Davi queria? Davi queria uma porção daquele churrasco, para poder ajudar o seu bando, os homens que estavam com ele. E aí Nabal se recusa. Aí Nabal diz assim, quem é esse Davi, filho de Jessé? Eu nem reconheço ele, eu nem sei quem é ele, é um mentiroso. Nabal era um mentiroso. Por que era um mentiroso? Porque se ele está falando que ele não sabia que era Davi, como é que ele sabia que ele era filho de Jessé? Então ele sabia.
E fala, quem vou ajudar nada? O que Nabal está fazendo? Nabal está falando daquilo, né, que ele não sabe. Quem não sabia que era Davi? Ele poderia não saber, né, que Davi tinha sido ungido rei. Até a mulher dele sabia quem era Davi. Só que ele vai falar besteira. Tu conhece gente assim? Que fala mal de pastor? Fala mal de igreja? E eu quero dizer para você, cuidado com isso. Cuidado com essas vozes que estão na internet. Porque há uma voz que não é a voz de Deus. E a voz do povo nunca é a voz de Deus. Essa é a voz de Nabal. Falando mal de pastor, falando mal de igreja, falando mal de missionário, né? Colocando os movimentos do Espírito Santo aí na internet, para o povo fazer chacota. Qual é a estratégia de Satanás? É enfraquecer a fé das pessoas, para que elas não creiam mais no poder de Deus, né? Contribuindo ali para a apostasia que já está na terra. Quantas pessoas depois da pandemia não voltaram mais para a igreja? Quantas pessoas dizem que o pastor é ladrão? Fala, pastor é ladrão. Lá já vai pedir dinheiro. Você está gostando desse ar-condicionado? Eu vou falar um negócio aqui. Você está gostando desse ar-condicionado? Está gostando dessa cadeira? Você pensa que é o anjo que vem aqui, que desce com o dinheiro que precisa? Eu estou maravilhada com essa igreja. Quantas igrejas que eu vou, que a igreja é toda mofada, tudo rasgado, tudo ruim. E você está numa igreja maravilhosa. Meu Deus, que o perfume de Cristo está nesse lugar. Mas aqui não tem ninguém perfeito, não. Ninguém está perfeito aqui. Perfeito aqui é Jesus. Então Nabal é isso, é a voz de Nabal falando hoje. Falando besteira, falando do que não sabe. A Davi era ungido, Davi era escolhido. Então você tome muito cuidado com o que você ouve e venha reproduzir. Não reproduza nada que fale mal da igreja de Cristo. A noiva de Cristo tem um dono. E se Deus defender uma mulher dessa, tu imagina, Deus não vai defender a sua igreja? Então esse camarada falava besteira. Você conhece gente que fala besteira? Tira ela, sai do grupo, ou tira ela do seu grupo. Olha o que ele diz, aí no versículo 12, você vai ver que quando ele se recusa, fala mal de Davi. Porque Nabal era assim, gostava de ser ajudado, mas não gostava de ajudar. E aí, o que ele vai fazer? Davi, quando o mocinho vai lá, fala para Davi, olha, Nabal fez isso. Aí Davi se ajunta com seus bandos de 400 homens e vem com força para destruir toda aquela casa. Ia morrer todo mundo. Na minha versão diz que até os menininhos. Em outras versões diz até aquele que urina na parede. Então, até os pequenininhos, que Davi era homem de sangue. E Deus era com ele, isso aqui era lei. Amém? A gente não pode fazer isso hoje, amém? Não brigue com seu irmão. Não brigue com as pessoas. A nossa guerra hoje não é contra a pessoa, de carne nem sangue. A nossa guerra hoje é contra o diabo. Hoje a batalha espiritual já está revelada. Tem que virar o alvo, né? Tem que virar a nossa arma para o inimigo espiritual. Mas nessa época aqui, era olho por olho e dente por dente. Então, quando Davi vem para destruir tudo, diz assim o versículo 14. Porém, um jovem vem anunciar a quem? Abigail. Aí foi falar com Abigail. Abigail, senhora, olha, o meu senhor fez isso. Falou assim, de Davi. E ele disse, olha a misericórdia de Deus, que vem com força agora, vai matar todo mundo e vai colocar toda a sua família em perigo. Mas o que eu aprendo aqui? O jovem não conseguiu falar com Nabal. Por quê? Porque no versículo 17 diz que Nabal não escutava ninguém. Tu conhece gente assim? Ou um marido, ou um filho. Ou até mesmo eu, até mesmo você. Quando alguém nos traz uma notícia, como é que a gente reage? É nessa hora que a gente aplica a sabedoria. O que eu aprendo aqui?
que o jovem não conseguiu falar com Nabal, mas quando Deus não consegue falar com o marido, ele vai falar com a mulher. Porque Deus vai falar com alguém nessa casa. Você está aqui? Então Deus está falando com você. Quando é que o problema vem, como é que você vai reagir? E Ele vai fazer você saber. E aí nessa hora, que a gente sabe do que é que está acontecendo, porque aquele jovem foi a bondade e a misericórdia de Deus para fazer ela saber. Por isso, que lá na minha casa, ou na sua casa, que não é diferente, quando os problemas vêm, é nessa hora aí, que opa, Deus me fez saber. Sabe aquela situação que acontece com o seu filho? Que a pessoa vem e não conta para o teu marido, não conta para você. Ou que acontece também com o seu marido, e que você está vendo, Deus não precisa levar profeta lá para resolver. Ele já contou para você. E quando Deus conta para mim e para você, Ele conta comigo e com você. É nessa hora, você está fazendo uma conferência de mulheres posicionadas, com uma mulher que vai agir com sabedoria. Então, você tem que sair daqui hoje falando, opa, essa notícia, ela chegou para mim, já entendi, Deus. É comigo mesmo. O Senhor quer que eu me levante. Sou eu que tenho que me posicionar nessa casa. Afinal de contas, a crente é você. Às vezes seu marido não é crente, seu filho não é crente, sua nora não é crente, sua sogra não é crente, é você que é crente. Então as coisas virão para você saber, porque é você que é crente e é você que tem que se levantar e se posicionar. Porque meu marido, porque meu filho, não. Veio para você a notícia? Então Deus conta para você, porque Ele conta com você. Fale isso aí para você. Deus conta para mim. Fale. Deus conta para mim, para contar comigo. Repete isso, querida. Deus conta para mim. O menino nem nome tem. Quando você vê uma notícia, que você fica sabendo, você fala, opa, Deus está contando para mim, para contar comigo. É isso que Deus quer. Então o jovem vai contar para ela. E qual foi a reação dela? Aqui que a gente aprende. Qual foi a reação? Ela vai fazer uma coisa no versículo que a irmã leu. Eu amo essa parte da Bíblia. Ela vai pegar do 26 ao 31, quando você já sabe que Davi está vindo. Aí o que é que ela vai? Quando ela pega a informação do moço, nem nome tem. Ela age rápido. Se você ler todo o texto, você vai ver que Abigail, tudo que acontecia, ela se apressava. Ela vai se apressar a salvar a sua família. Ela poderia ir para o monte, como eu vejo muita gente destilando aqui, ó, destilando vingança. Tu vai ver só, eu sou mulher de Deus, eu vou para o monte, já que eu peguei a informação, tu vai ver só, Nabal, eu vou para o monte, vou deixar Davi vir aqui, matar você, matar tudo. Não foi isso que ela fez, não. O que essa mulher fez, do versículo 26, você sabe, ela preparou o melhor. Depois você lê como foi a oferta dessa mulher. Ela sobe ali no bichinho dela, vai se encontrar com Davi. Davi está vindo com fúria, ia matar todo mundo. Olha a responsabilidade dessa mulher. É por isso, querida, que tu tem que parar com esse negócio de mimimi, de falar, eu estou num relacionamento tóxico. Ele lá no gabinete a gente atende, aí ela diz assim, o meu marido é narcisista. Aí eu tenho uma amiga, que eu vou deixar o telefone dela aqui, que é a pastora Ana. Ela vai vir aqui. A Ana misericórdia. Eu prego nada, a Ana prega muito. E ela ainda tem um dom da revelação. Eu gosto da palavra, mas ela olha para tu e Deus entrega. Aí ela olha para a irmã, aí fala assim, qual é a tua profissão? Eu sou isso, eu sou aquilo. Tu não é psiquiatra? Não, eu falei, pensei que tu era psiquiatra. Tu está dando laudo que teu marido é narcisista? Mas por quê? Porque fica ouvindo os psiquiatras do Instagram.
Aí o diabo te enfraquece. Aí faz você se sentir coitadinha. Olha, Abigail, querida. Nem o Espírito Santo ela tinha. E você tem. O Espírito de Deus está em mim. O Espírito de Deus está em você. Ou você acha que Jesus, quando ele ressuscitou, ele não apareceu para João, ele não apareceu para Pedro, ele apareceu para uma mulher. Por quê? Porque lá no Éden, no jardim, nós caímos por causa de Eva, que foi ouvir a voz da amiga serpente, do diabo que estava naquele animal. Aí ela ouviu, influenciou o marido. E o que aconteceu? A autoridade do homem caiu. Aí lá no horto, que era o jardim onde Jesus ressuscitou, era um jardim, era cuidado, nunca foi usado. Por isso que ela confunde Jesus com o jardineiro. Por quê? Porque o José de Arimateia pagava pessoas para cuidar daquele túmulo que nunca foi usado, porque tinha os vândalos e não podia entrar. Então quando Jesus ressuscita, você acha que ele apareceu para a mulher por quê? Porque nós caímos lá no jardim, mas foi no jardim que Jesus nos restaurou. Para quê? Entregou para nós uma mensagem linda. Porque a mulher abriu a porta para destruir a autoridade do homem. Agora Deus nos dota do Espírito Santo para reposicionar os nossos maridos e levantar as nossas casas. Aí vem Satanás. Vai você se sentir, oh vida, oh azar, oh que homem. Olha a história dessa mulher. Talvez eu esteja contando a tua história. Leia o texto, eu não tenho muito tempo para falar com você. Mas o marido que botava essa mulher na prova, talvez não é o marido, talvez seu filho, talvez alguma situação que está acontecendo na sua vida. Mas essa mulher se levanta. Ela prepara o melhor, ela não mente, ela chega. Olha como ela chega. Quando ela leva as ofertas, ela desce. Uma mulher humilde. Aí ela desce. Ela não esconde para Davi quem era o marido dela. Olha isso aqui, Nabal. Sim, é filho do diabo. Isso aqui é Satanás usando ele. Não nega a situação. Mas ela vai fazer uma coisa que eu amo. Olha o que ela vai fazer. Ela vai tirar os olhos de Davi, do marido dela. E ela vai focar os olhos de Davi no Senhor. Meu Deus. Ela muda o cenário. Ela diz, Davi, sei meu Senhor, não se preocupa com ele não. Pensa na tua chamada, pensa no teu ministério. O nosso Deus te chamou, o nosso Deus te escolheu. Isso aqui para mim é sabedoria. Porque se fosse outra mulher, ia meter o malho no marido, ia falar mal, ia botar na internet, ia desrespeitar, ia fazer um escândalo na igreja. Mas essa mulher desfoca os olhos de Davi e foca no Senhor. Oh, não vale a pena não, isso é sabedoria. Ela vai aplicar a sabedoria. Você sabe aquela irmã, quando ela vem falar mal de você ou de outra pessoa para você, você tira o foco dela. Quando ela vem falar mal, olha, fulano é assim, fulano é assado, você fala, mas ela tem isso de bom. Ela é usada por Deus. Porque na igreja não tem gente perfeita. A igreja é como um hospital. Ela está lá, ela tem esse problema, mas eu tenho esse. Aí tu começa a falar de Jesus. Tu muda o foco, você está entendendo? Você faz diferente. Quem faz diferente vive diferente. Ela desfoca. Quer ver outra coisa? Ela ficou caladinha. Depois que Davi elogia ela, é o texto que a gente leu, e fala, olha o que ele faz. Ela tira o foco do marido de Davi, coloca o foco de Davi no Senhor. Aí Davi vai, se lembra, né? É verdade. Eu sou ungido, eu sou escolhido. Davi se reposiciona, né? Ali, olha que mulher, gente.
Traz a identidade de quem é Davi. Não vale a pena, Davi. Não vale a pena, meu Senhor. Ir lá em casa, matar ele não, ele é tolo. Olha, aí o que acontece? Davi vai glorificar quem? A Deus. Oh, bendito o Senhor, que não deixou eu fazer nada contigo. Meu Deus, não matar a sua casa, livrou as crianças. Você está entendendo isso aqui? Livrou as crianças. E quantas mulheres estão amargas? Vai para conferência, vai para congresso, paga caro em conferência e mentoria, que hoje está na moda mentoria. Hoje está na moda mentoria. Hoje está na moda os devocionais em livro. Aí, quando o problema bate na casa dela, ao invés dela pegar tudo que ela está aprendendo para praticar, opa, como é que eu vou agir? Deixa eu te contar uma história. A minha história. Eu gosto da minha história. Meu marido me traiu. Quando meu marido me traiu, está ali a minha mãe. Minha mãe me criou sem pai. Eu não tenho pai, nem tenho irmã, nem irmão. Meu irmão e minha irmã é vocês. Aí, Deus me revelou. Eu não cheirei camisa. Eu não olhei carteira, e muito menos celular. Quem me revelou? Deus me falou. Deus me falou. Me deu um sonho. Eu sentei meu esposo. Aí eu disse para ele: amor, se tu não caiu, tu vai cair. Porque Deus me deu assim, 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 assim. O olho já regalou. É. Tá. Aí um dia, belo dia, Deus falou assim: chama ele. Aí eu chamei. Falei: amor, tu caiu, né? Ele diz, meu marido é um homem muito de Deus, muito de Deus. Um dia eu volto aqui com ele, hoje ele é muito crente. Aí, ele disse que o chão dele abriu, ele não sabe se caiu o céu ou se o chão abriu. Ele diz que alguma coisa aconteceu com ele ali, por quê? Porque foi Deus que me revelou. Quem me revelou? Você está ouvindo isso aqui, querida? Quando você tem atitudes diferentes, posicionadas na palavra, você vai viver o que ninguém mais vive. Tu vai ter revelação do que teu filho faz, do que ele faz, do que estão fazendo com você, do que estão falando com você. Porque Deus sabe que pode contar com você. Que você não é a fofoqueira do Zap. Que você vai se posicionar de uma forma que vai agradar o Senhor. Então, quando meu marido confessou o adultério, na mesma hora, Deus falou comigo assim: pega todas as suas pregações de perdão, pratica com ele. Porque a gente é boa de ir para a casa das irmãs, entregar jejum, para Deus restaurar o casamento dela, para ela perdoar o marido dela, mas a gente mesmo não quer perdoar quem está dentro da nossa casa. E eu vim dizer uma coisa para você: Deus não mandou Noé salvar o mundo. Hebreus 11:7, ele diz que Deus mandou Noé construir uma arca para a salvação da sua família. É a sua família que Deus está de olho, é a sua. Porque a gente é bom de edificar a casa dos outros, mas ele diz: a mulher sábia edifica a sua. A sua. Diga a minha, diga a minha. É a sua, é a minha. Então, quando o problema chegou, Deus falou comigo: vai lá, pega a tua mensagem. Você não é boa de pregar de perdão? Perdoa ele. Como? Você, rachada. Sabe, comigo Deus trata assim: engole o choro, engole o choro. Engoli o choro. Perdoei meu marido. Liguei para a amante. Perdoei a amante. Falei: tu não me deve mais nada, estou rasgando tua dívida. Ó. Vai embora, vaza. Está perdoado, está perdoado. E Deus falava comigo: está vendo essa ponte? Quanto mais rápido você atravessar, mais rápido eu entrego o que eu tenho para você. Porque eu tenho obra na sua casa. Ei, quando o problema chega, não é para morte, é para restauração. Porque Deus está colocando a nossa casa em ordem. O que tem a ver isso aqui, pastor? Olha o que eu fiz. Lembrei dos meus filhos. Lembrei da história da minha mãe. Meu pai foi embora e minha mãe foi criada sem marido. Minha mãe me criou sem pai. Me criou sem marido e eu fui criada sem pai. Mas como eu leio a Bíblia,
eu sabia que Satanás queria repetir a história da minha mãe na minha história. Falei, opa, na minha casa, não. Botei o pé na porta. Falei, não. O que você fez, pastor? Satanás queria matar a minha geração, dos meus filhos. Como é que ele ia fazer isso? Ele leva o homem ao adultério, aí ele pega a mulher ferida, ao invés dela correr para o Senhor, correr para a igreja, correr para a casa do Senhor, para a oração, praticar a palavra, praticar a palavra, praticar a palavra, ela vai contar para a mãe, ela vai contar para a irmã, ela vai contar no Fuxico Gospel, ela vai contar para todo mundo, ela vai contar para os filhos. E o que os filhos vão ficar? Feridos. Feridos. E Deus falou para mim, não deixa Satanás ferir teus filhos. Como é que é ferir os filhos? Matar os meninos, que eu tenho 2, hoje são homens casados. Era literalmente eu difamar o pai deles. Era literalmente eu contar para eles, seu pai é um safado, teu pai me traiu, teu pai é um crente mequetrefe, teu pai é isso, teu pai é aquilo. O que eu ia fazer? Quebrar princípio. Efésios 6, capítulo 1 diz que os filhos têm que honrar seus pais, obedecer seus pais, para que eles vivam muito tempo na terra e que tudo corra bem para eles. E quem é que o diabo vai usar? A mulher. Não aguenta essa dor não, minha querida. Dizem que a pior dor é a dor do parto. Quem é mãe aqui, levanta a mão. Se você aguentou a dor do parto, você aguenta essa dor. Você aguenta. Você é forte no Senhor. No Senhor nós aguentamos sim, querido. Aguentei. Não deixei meus filhos saberem. Não difamei meu marido. Não desrespeitei ele. Não joguei o pecado dele a público. Fiquei quieta, levei ao meu pastor. Passou pela disciplina. Fomos curados, fomos sarados. Hoje estamos no ministério. Quando meus filhos estavam grandes, meu marido sentou eles e falou, já não doía, porque há muitos anos que aconteceu. Sentou eles e contou para eles, você sabia que eu já passei por um adultério, que eu já traí sua mãe? Eles ficaram olhando o pai. Por quê? Porque eles tinham o pai como herói. É isso. Essa mulher se apressa com a sabedoria de Deus para dar livramento até os meninos. Para de transferir a sua dor para os seus filhos. Eu sei que você não vai dar glória, mas eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para ensinar você a aplicar a sabedoria. Porque a gente vai pegando a nossa dor e vai transferindo a nossa dor. Tem gente da sua casa que não precisa saber da sua dor. Conte para as pessoas certas. Você está vendo essa mulher correr para psicólogo? Essa mulher correu aqui, Davi está representando o Senhor. Corra para os pés de Jesus. Ele é o psicólogo. É Ele que te cura. Ele é a âncora da sua alma. Ele te conhece. Ele sabe onde é que toca. Ele sabe onde é que cura. Livrou os meninos. E hoje o que o diabo está fazendo? Está usando a gente. Se você ler o Salmo 128, versículo 3, ele diz assim, olha homem, a tua mulher será como a videira, plantada no interior da tua casa. Ai, teus filhos serão como broto de oliveira, ou planta de oliveira. Vai lá em Deuteronômio depois, você lê lá do capítulo 20, ou versículo 19, ou 19, 20, eu nunca lembro. Que ele diz assim, ó, quando vocês forem para a guerra, falando para Israel, vocês vão sitiar, quando tiver a cidade sitiada, vai ter árvores, que elas são frutos. Vocês não metam o machado nessas árvores. Elas não podem ser feridas. Por quê? Porque na guerra, elas vão servir para você de mantimento. Sabe quem estava lá no meio daquelas árvores? As oliveiras. Sabe quem são as oliveiras? Os filhos. E nas nossas guerras, que ao invés da gente lutar contra o diabo, a gente pega o machado e vai ferir os filhos, fere a mãe, fere o pai, fere todo mundo. Livrou até os meninos. O apelo do Espírito do Senhor nessa manhã é livre as crianças.
Guarde as crianças. Guarde os ouvidos das crianças. Não fica contando o pecado das pessoas na frente das crianças. Não fica contando a sua dor na frente das crianças. Olha o que ela faz. Ela ficou caladinha. Preparou o melhor, porque lá em Provérbios 21:14, o presente que se dá em segredo acalma a ira. Ela foi fazer isso. Ela preparou o presente, levou para Davi. Davi que vinha furioso. Isso aqui é uma chave para aquela pessoa que te persegue. Deus está falando com você. Ela está irada com você? Compra presente para ela. Você sabe fazer toalhinha? Sabe fazer bolo? Sabe fazer uma comidinha boa? Faz a comidinha. Chama ela para a mesa. Porque na lei era assim, ó. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Na graça, prepara uma mesa. Romanos capítulo 12. E se teu inimigo tiver fome, chama ele para a sua mesa. Isso é graça. Se ele tiver sede, chama ele para a sua mesa. Você está ouvindo isso aqui? A diferença da lei e a diferença da graça. Na graça você se vinga, mas na lei você se vinga. E na graça você traz os inimigos para a mesa. Está aqui, ó. Quando Abigail chegou em casa, o que Nabal estava fazendo? Dando uma festa, uma grande festa. Aplacou a ira, Deus vai dar livramento. Aí ele estava bêbado. Aí ela resolveu não contar nada. Ela esperou até amanhã. Sabe o que essa mulher fez? Ficou em silêncio. Silêncio. Aqui, a casa caindo. Ia ser tudo destruído. Ele resolve dar uma festa. Tu conhece gente assim? Está apanhando de pau de Satanás, está no shopping. Está no churrasco. Está nas festinhas. Eu prego muito para a família. Os cultos da família é vazio, mas os gabinetes estão assim, ó. Aí eu falo assim, onde é que você estava? No culto da família, onde é que você estava? Aí eu fui para o churrasco, aí eu fui para a piscina, aí eu fui para lá de botar marquinha. Não quer vitória não, não quer vitória não. Não quer vitória não, não quer vitória não. Não vem me enganar que não quer vitória, irmão. Porque os gabinetes estão cheios. Mas o culto vazio. Culto da família. Está aqui o camarada dando festa. E até a casa toda destruída. Mas aquela mulher sábia, ela ficou calada. Repita comigo. Quanto mais sábia você se tornar, diga, quanto mais sábia eu me tornar, mais calada eu vou ficar. Repete isso. Quanto mais sábia eu me tornar, mais calada eu vou ficar. Ela esperou Deus agir. E esperou Deus agir como? Silêncio. Que isso é uma sabedoria. Eu e minha mãe, nós estamos numa peleja agora. Lá em casa, eu era e meu marido. Entrou uma guerra lá, um vento, no casamento do meu filho mais novo. Primeira coisa que Deus falou comigo: fica quieta, não se vingue, fique em silêncio. Aí Deus falou comigo: tu está na guerra agora. E quando a gente está em guerra, presta atenção, não dispersa agora não. Você não aparece. Falou comigo. Aí me lembrou uma reportagem. Quando aquele país, mãe, Ucrânia e a Rússia. Quando começou a guerra da Ucrânia com a Rússia, aliás, da Rússia com a Ucrânia, um soldado estava na montanha. Olha o que Deus me mostrou. Tudo escondido. Aí, o camarada pegou, olha aqui, pastor, pegou o celular e foi fazer selfie. Quando ele fez selfie, o satélite identificou onde ele estava. Você está ouvindo isso aqui? Matou todo mundo. Entra no Google que você vai ver isso. Depois outro estava num campo escondido. O cara resolve fazer a selfie. Aí quando ele faz a selfie, você vê os mísseis entrando. Matou todo mundo. E Deus falou comigo: não coloque nada na sua rede social. Se esconda. Por quê? Porque quando a gente está na guerra, a gente está lá aqui fazendo selfie.
Tu já viu soldado? Meu marido é militar. Morei na vila militar há muitos anos. Você já viu soldado? Que soldado mequetrefe é esse? A mulher está na guerra. O capeta dando ela. Com aquela unha enorme, não é pecado não, tá? Mas fazendo. Aí pega a dor da alma, aí começa a mandar negocinho. Para com isso, querida. Essa mulher ficou em silêncio. Deus falou, fica quieta, não apareça, não coloque nada, não chame atenção para você, não fale nada. Quando você se precipita em agir, você perde a oportunidade de ver Deus agir por você. O que essa mulher fez? 37. Quando a esposa contou para ele, que ela esperou, baixou a cachaça, baixou a grosseria, acabou a festa, a bagunça da casa. Ela vai no outro dia, está tudo tranquilo. Aí ela vai lá contar para ele. Aí diz assim, quando ela conta para ele sentiu um golpe. Isso na Bíblia Viva, ó. Ele sentiu um golpe. E ele ficou o quê? Paralisado. O coração dele, na Bíblia Viva, se transformou em uma pedra. Pastora, por que eu me posiciono? E por que eu tenho que usar a sabedoria? Porque Deus paralisa a ação do inimigo na vida da mulher sábia. Deus não tem prazer em matar marido de mulher tola. Agora de mulher sábia, de mulher que é calada, de mulher que espera Deus agir. Ah, querido, eu tenho pena desses homens. Eu tenho pena desses homens. Você não precisa se vingar. Eu vou deixar 2 textos para vocês. Um é Juízes, capítulo 1, versículo 7, de um rei chamado Adoni-Bezeque, que ele vinha, tirava o polegar dos dedos, tanto do pé quanto da mão. Isso me chamou muita atenção. Ele fez isso com 70 reis. E quando Israel ganha a guerra, que pega esse rei, olha o que ele vai dizer. Ele diz assim, Deus fez comigo o que eu fiz com ele. 70 reis. Ele conseguiu subjugar. 70. Os homens comiam da migalha da mesa deles. Outro texto é Juízes, capítulo 9, versículo 57, de uma outra mulher que nem nome tem. A mulher que estava numa torre. Quando um homem se coloca como rei, vem matando seus irmãos, destruindo as cidades. Disse ele, falou, quando ela pega uma pedra lá de cima, uma pedra de moinho, e ela taca na cabeça dele, ele fala assim, Deus fez comigo o que eu fiz com os meus irmãos. Sabe quem está falando? Se você ficar calada, Deus vai agir por você. A conta vai chegar daquela pessoa que te coloca na prova. Deixa eu liberar essa palavra para você. Provérbio, capítulo 24, versículo 29. Sabedoria. Nunca diga, eu vou me vingar, eu vou pagar com a mesma moeda, eu vou acertar a conta com essa pessoa. Nova tradução da linguagem de hoje. Olha o que ele fala em Provérbios 26, 27. Quem coloca uma armadilha para o outro cair, acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Deus me trouxe aqui para dizer para você, mulher, não reaja contra quem se levanta contra você. O que eu tenho que fazer, pastora? Orar, se posicionar, se levantar, pegar a Bíblia, praticar a palavra. Eu estou te dando essa palavra porque Deus falou isso para mim. Graça, não reaja. Graça, não diga, eu vou pagar mal com mal. Graça, não faça isso, a mim pertence a vingança. Graça, vai lá e libera essa pessoa, perdoa ela. Falei, mas Deus, foi ela que me ofendeu. Eu não fiz nada. Foi ela que veio, foi ela que me ofendeu, foi ela que falou mal de mim. E Deus falou comigo. Preste atenção. O ofendido, na graça, é responsável pelo ofensor.
Falei, como Deus? Ele falou, se teu inimigo, se você souber que alguém tem algo contra você, você vier deixar a tua oferta, eu não quero o seu dinheiro. Eu quero a sua reconciliação. Vai lá, deixa a oferta aqui. E vai lá. Mas é eu que tenho que ir lá? É. Por que eu tenho que ir lá? Foi ele que me ofendeu. É, mas você tem que ir lá. Esse é o evangelho. Quem ama Jesus? Levanta a mãozinha, por favor. Quem acredita que o que Jesus fala é o melhor para a gente? Fala comigo. Ele diz assim, ó. Se você souber que o teu irmão tem a conta a ti, vai você até ele. Vai você. Ah, mas o YouTube, o Instagram, não, é assim, destila vingança, ó. Destila vingança. Ah, tu vai ver, Deus vai matar. Não, meu filho. Deus vai matar você se você não obedecer o que Ele está mandando. Tem gente que vai sair dessa conferência daqui hoje falando, eu vou ligar para fulana, eu vou fazer um vídeo, eu vou liberar essa pessoa, pastora, porque eu não fiz nada, foi ele que fez. Você viu Abigail? Quando ela chega diante de Davi, ela pede perdão pelo marido dela. Ela pede. Ela foi ofendida. Ela, pensa, porque isso aqui é um contexto hoje. Maridos que traem, maridos que batem, marido que faz, marido que acontece. A gente podia estar vivendo o que essa mulher viveu. O marido dela teve um infarto fulminante. Por que isso não acontece hoje? Porque a gente não aplica a sabedoria que essa mulher praticou. Deus falou comigo, vai lá agora. Essa pessoa te feriu, você vai. Mas por que eu tenho que ir? Ele falou, por quê? Porque todos pecaram. Quantos pecaram? E separados estavam da glória de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Não queríamos nada com Ele. Falávamos mal dele, falava mal do crente. Quem já falou mal da igreja aqui? Levante sua mão. Mal do crente, perseguiu o crente. Levante sua mão, fica com medo. Então, aí, o que Jesus faz, querido? Ele vem. Quem veio? Ele. Quem veio? Ele veio. Mas quem pecou? Eu. Quem ofendeu Deus? Eu. Ele ofendeu Deus? Não. Ele fez alguma coisa errada? Não. Quem veio? Foi ele. Sabe o que ele está dizendo? Me imita. Me imita. Faz o que eu fiz. Não faz o que o Instagram está mandando você fazer, não. Faz o que eu fiz. Entrega a vingança na minha mão. Vai lá e se humilha. Tu não quer ver Deus agir? Deus vai agir. Aí sabe o que Deus falou para mim? Quando eu vou lá e libero a pessoa que me ofendeu, eu dou a ela a oportunidade de se arrepender. Eu dou a ela. Porque meu coração está limpo. Aí eu dou a ela um caminho para ela chegar diante de mim. Eu, antes de vir para cá, já estou terminando, pastora. Uma amiga minha foi abusada pelo seu padrasto. Passou anos, hoje ela é uma idosa. Eu conversei com ela. Ele já te pediu perdão? Ela disse, nunca me pediu perdão. Eu falei, meu Deus. Ele se converteu. Hoje ele é um pastor. Eu falei, mas ele tem que pedir perdão a você. Você perdoa ele? Claro, como é que eu sei que eu perdoei? Eu consigo conversar, eu estou no mesmo ambiente, né? Eu não sinto nada com aquela pessoa. Tudo bem. Mas e a pessoa? Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 16 de Atos, estava lá todo ferido. O carcereiro, prenderam ele lá no cárcere inferior, ele todo ferido, sangrando as feridas. O que o camarada, quando se converteu, fez? Levou Paulo para dentro de casa e lavou as feridas de Paulo. Ai, meu Deus! A maior evidência de que Jesus está na vida de uma pessoa é quando ela volta para lavar as feridas e curar a ferida que ela provocou no outro. O cara foi lavar a ferida do apóstolo Paulo. Aí eu disse, mas ele tem que ver você. Não, nunca veio. Então não houve arrependimento, porque arrependimento tem fruto. Aí
Ela veio aqui para o Rio, ela chamou ele. Aí falou, vem cá, pai. O senhor lembra quando eu era criança? Que o senhor buliu em mim? Aí ele já começou a chorar. Ele é, minha filha, eu lembro, eu era jovem, eu fiz aquilo, e já era crente, tá? Hoje é pastor. Mas ia morrer, ia para o inferno. Você sabia disso? Porque evangelho você tem que voltar lá. Você está ouvindo isso aqui? Tem gente aqui, o endereço, a espada mudou, o negócio mudou, a mensagem mudou. Então, meu filho, Jesus não joga a conversa fora. Falei, sabe o que você fez, querida? Você deu a ele a oportunidade de se arrepender. E ele se arrependeu, pediu perdão a ela. Depois de mais de 40 anos. 50, sei lá, porque ela tem 60 e pouco, ele tem 80 e alguma coisa. Essa mulher viu Deus agir. Deus continua agindo. Ó, o coração dele ficou duro, mas o Deus que endurece é o mesmo Deus que quebranta. Eu não sei se você entrou aqui, ouviu essa mensagem, falou, não gostei, eu não gostei dessa pastora. Não deixa teu coração ficar duro, não. Diga assim, Deus está falando comigo. Diga, tem gente que está agora, já ficou difícil, né, irmã? Muita gente vai ficar paralisado, para que Deus possa quebrantar o seu coração. Eu vim aqui nesta manhã para te dizer que o Deus de Abigail está com você. Ele está na casa, já senti sua presença, o seu perfume é notável. Você pensa que eu canto? Eu não canto nada, mas há uma unção nesse altar que está me inspirando a cantar. E dizer para você, não vai valer a pena, mas vai valer a galinha toda. Se você sair nesta manhã e praticar o que Deus está falando com você, você vai viver o que ninguém nunca viveu. E as pessoas não vão acreditar, porque Deus vai tirar você dessa prova, se você acreditar. Há uma unção de quebrantamento nesta manhã, neste lugar. Oh, Yanaia cheia. Ele está falando, filha, quebranta o teu coração, e você vai viver a paz que Abigail viveu. E disse, vai em paz. Eu quero te liberar com a paz. Mas você precisa entender que Deus falou com você. Do jeito de Deus é melhor. Na maneira dele vai funcionar. Tem mulher aqui que você fica se debatendo. Deus está falando, para de se debater. Aplica a minha palavra. Fique quieta. Fique em silêncio. Entrega na minha mão. Vem para o meu altar. Coloca essa pessoa, essa situação, que você vai ver. Se posiciona. Luta com o adversário certo. Muda a direção dessa arma, que você vai ver se Deus não muda a situação. Creia, Naia, chegas. Darabandarás. Pastora Cláudia, eu posso pedir para a igreja ficar de pé, pastor? Posso pedir? Se você veio aqui nessa manhã, Deus falou com você. Pastora, Deus falou comigo, é eu mesmo essa situação. Pastora, Deus fez o que no seu casamento? Restaurou meu marido. Eu fui aconselhada a largar ele, você acredita? Larga esse homem. A Bíblia diz que você pode largar, mas a mesma Bíblia que diz que por causa da prostituição, ela diz pela dureza do teu coração. E dureza do coração, eu não sou Nabal. Eu não sou do reino de Saul, nem do reino de Nabal. Eu sou do reino de Deus.
E no reino de Deus, não tem lugar para dureza de coração. É assim, ó, Deus falou comigo. São Deus falou comigo, é isso que eu vou fazer. E você vai viver o que Abigail viveu. A Bíblia não é história, gente. Hoje os pregadores contam história. A Bíblia é a verdade. O que aconteceu, acontece hoje. O que mudou é que a gente não quer fazer o que eles fizeram. Não quer agir como eles agiram. Olha, essa mulher tinha tudo para mandar Deus. Se for comigo, hein? Aí eu sou mulher de Deus, igual uma que eu fui pregar e ela cantava um cabelão lindo, um sapato grande. Eu falei, meu Deus, que unção. Aí eu acabei de pregar, eu falei, mulher, me dá aqui seu telefone. Quando eu for pregar, eu quero levar você para cantar. Aí ela jogou o cabelão e falou, escrevendo, é isso aí. Eu já falei com meu marido. Deus me chamou. E eu falei, se você me pedir, Deus vai tratar contigo. Eu falei, opa, peguei o telefone, já amassei e joguei fora. Porque Satanás não tem medo de mulher que canta. Nem com os números de glória, nem aleluia, nem pelo dom e nem pelas rajadas de língua estranha. Ele teme e treme diante daquele que treme na palavra do Senhor, que não quebra princípios. Ei, Adácia, coloca a mão no seu coração, quero orar com você. Se você entendeu Deus falar contigo, tem mulheres aqui que Deus está falando, já estou falando a terceira e a quarta vez, e você ainda está insistindo em não obedecer. Se posiciona que eu vou entrar. Para de botar o dedo na cara. Eu já arranquei essa baiana. Não tem mais baiana, eu te dei uma veste nova. Esse pavio aí, eu já tá curto. Vai aumentar hoje vai aumentar. Porque você já foi capacitada no Espírito Santo para suportar e para vencer. Porque os meninos da tua geração precisam viver. E você é a leoa da sua casa. Pai, está aqui essas mulheres e os homens. Eles ouviram a tua palavra. Agora, Senhor, é aquele que ouve e pratica. É aquele que vai sair daqui falando, Deus falou comigo. Eu não sei qual é a parte do pão que o Senhor distribuiu nessa manhã. Eu sei para mim. Para eles eu não sei. Da vitória. Para aqueles e para aquelas que entenderam bem nítido o que o Senhor falou com elas. Ajuda minhas irmãs a te obedecer. Me ajuda, Senhor, a vencer o meu eu, a vencer o meu egoísmo. Senhor, me ajuda e ajuda essa igreja, ó Deus, a renunciar à sua vontade própria, porque a sua maneira e a sua vontade, ela é melhor para nós. Muito obrigado, em nome de Jesus, e você diga amém. Deus abençoe sua vida.